tudo bem? Eu sou Gideão Oliveira, sou conselheiro aqui no CRCMG, sou coordenador da Comissão Nacional do Jovem Contabilista e Integração Estudantil. Gostaria de começar essa breve palestra falando da gratidão ao CRC, por lembrar da gente e confiar a responsabilidade. Agradeço a nossa presidente Rosa Maria Abreu Barros, o nosso conselho diretor, e saúdo a todos os colegas contabilistas. Pois bem, estamos vivendo um momento complexo na vida não só do país, mas uma crise mundial se instalou com o novo coronavírus. Então, no Brasil, fora do Brasil, todos estão passando a mesma dificuldade. Sem precedente algum, nenhum empresário estava preparado para o que veio com esse coronavírus. Nós passamos por diversas crises até hoje, mas recente a gente tem a bolha imobiliária em 2008, 2009. Nós voltamos um tempo mais atrás, o período pós-guerra, também foi um momento difícil de transição. A queda da Bolsa em 1929 trouxe complexidades para a vida das pessoas e para os empresários. Mas, sem dúvida alguma, a pandemia ela tem trazido dificuldades grandes. E é impossível alguém não conhecer um empresário ou uma empresa que está em dificuldade. É mais difícil a gente conseguir encontrar alguns poucos que estão conseguindo ter êxito com essa crise. Olha, as empresas que trabalham a logística de alimentação, os Uber Eats da vida, 99 Foods e outras empresas. Nós temos as empresas que trabalham a alimentação, supermercados, padarias, as farmácias, tendo que um incremento em seu faturamento. Mas, sem dúvida alguma, a grande maioria não está tendo essa felicidade. A Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ela mudou a sua previsão. Ela tinha previsto um crescimento para a economia mundial e agora ela já prevê o quê? Recessão. Olha, aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele tinha previsto um cenário favorável para o crescimento do país. Agora, o cenário que é vislumbrado é o quê? No mínimo, desafiador. Então, a crise está instalada em Minas, no Brasil, no mundo. E como vivemos uma época de economia globalizada, então a gente consegue perceber o impacto disso, ele é geral. A crise não é para todos. Nós citamos alguns casos. Setores da economia que se deram bem, relacionados a vendas online, setores como alimento, farmacêutico, logístico, tecnológico. Mas a grande maioria, sem dúvida alguma, passa por dificuldade. Bares e restaurantes, o isolamento social fez com que o seu faturamento se reduzisse praticamente a zero. Você tem concessionárias e, de uma maneira geral, lojistas, shopping centers fechados, lojas de centro, lojas de bairro, shoppings populares, todos fechados. Agora sim, começa a ocorrer uma abertura gradativa e com uma análise por parte governamental para verificar se continua esse processo ou não. Bom, muitas consequências que estão advindo dessa crise. Primeira, a mais sensível, queda no faturamento. A maior parte das empresas tiveram queda no seu faturamento de 60%, 70%, 80%. Dificuldades do fluxo de caixa para honrar seus compromissos. É uma questão de lógica. Recebe menos ou fatura menos, não recebe, mas as obrigações continuam. Financiamentos, pagamentos de aluguéis, pagamentos de salário, pagamentos e mais pagamentos. Então, o empresário fica numa situação extremamente difícil. Aumento do desemprego. Olha, muitas empresas receosas do que estava por vir, ela demitiu funcionários. Opa, mais gente desempregada quer dizer
menos pessoas com renda para consumir. Logicamente que o consumo que virá daí é um consumo seletivo. As pessoas pensarão 2, 3 vezes antes de fazer o quê? Determinado gasto. Ela vai pensar, olha, será que realmente é necessário? E você começa a pensar então que o empresário, para vender o seu produto, além de ter um produto bom, ele vai ter que ter o quê? A capacidade de convencer que aquele produto é de extrema necessidade. Olha, a consequência também que veio com a crise é a inadimplência. Inclusive nós, contadores, que temos diversos clientes, nós verificamos o quê? Olha, a dificuldade financeira e a inadimplência aumentando em nossos escritórios. Redução da produção, redução do consumo, redução do investimento. Tudo isso são consequências da crise advinda pelo novo coronavírus. Dificuldade na obtenção de crédito. Apesar do governo liberar linhas de crédito, há dificuldade na obtenção do mesmo. E a coisa mais triste para a gente é o quê? É o fechamento de negócios. Nós somos uma espécie de profissionais da saúde, porém da saúde financeira das empresas. Então, o nosso papel não é somente registrar as informações, gerar guias, mas a nossa preocupação é o crescimento dos negócios. Porque o nosso papel, como contadores, ele advém do quê? De uma experiência social. É o processo de crescimento dessa empresa, o impacto que ela traz na sociedade, no ambiente que ela está inserida, bem como também o impacto que ela absorve desse sistema. Então, nós estamos falando que nós temos uma responsabilidade pelo que está por acontecer. Então, a gente está vivendo uma época pós-pandemia. Mas a pandemia acabou? Não, não acabou. Ela está caminhando. Mas uma vez que nós já entramos nela e estamos passando por ela, então nós estamos caminhando para o seu final. Quanto tempo vai durar? Não sei. Mas nós estamos o quê? Passando por ela. E a hora de preparar para o pós-pandemia já começou, não é agora, foi ontem. Essa é a verdade. Temos que estar atento para quê? Para ajudar os nossos clientes. Nós também somos pessoas que estamos sujeitos à realidade dessa crise. Então nós temos dificuldade, nós temos a questão do isolamento. Então muitos funcionários estão trabalhando na estrutura home office. Alguns foram dispensados, mas nós fazemos parte do sistema e temos que ser guerreiros. Por quê? Olha, as empresas têm que sobreviver, porque se ela não sobreviver, é o caos instalado no país. Apesar que nós temos novas tendências acontecendo. A estrutura que nós conhecíamos, ela está passando por modificação. Nunca mais será a mesma. Eu falo para vocês um exemplo. Olha, nós temos uma expressão muito utilizada no mundo hoje que chama Low Touch Economy, ou economia de baixo contato. Então, o isolamento social, o distanciamento, tem feito com que negócios apareçam, tem feito com que negócios sejam uma fonte de renda em ascensão. Exemplo mais básico. Olha, você compra a fruta, a hortaliça para seu dia a dia. Você vai ao sacolão, à frutaria, e você tem o quê? Contato com pessoas, contato com produtos, um bota a mão, o outro também. Então, muitas empresas estão o quê? Se adaptando à nova realidade. Você faz um pedido por telefone, por um WhatsApp, por um e-mail, e o produto é selecionado e entregue para você. Esse começa a ser o quê? O princípio da economia de baixo contato. Você passa a ter preocupação com a forma de higienização dos produtos, a forma como esse produto chegará até você. Então, muitos negócios estão crescendo e aparecendo a partir desse momento de crise. Você já parou para pensar, olha, estudar digitalmente, até um tempo atrás, era uma alternativa pequena com a possibilidade de crescimento. Hoje, pela nova realidade, as escolas estão fazendo com que seus filhos estudem virtualmente.
Pós-graduação à distância era uma alternativa. Hoje está sendo quase que uma unanimidade na sua execução. Agora, consequências ainda. A baixa qualificação das pessoas para o momento atual. Isso quer dizer que cursos de capacitação à distância vão ser altamente requisitados. Para quê? Para a capacitação, para a empregabilidade. Outra transição que foi acelerada nesse momento de crise é a figura do home office, que também faz parte da economia de baixo contato. Olha só, há 4 anos atrás, muitas empresas começaram um processo de adaptação. Olha, vamos começar a colocar determinados funcionários, determinados grupos em trabalho à distância, home office. Olha, de uma forma rápida, muitas empresas tiveram que adequar à nova realidade. Aí eu falo para você no seu escritório, muito provavelmente está trabalhando, utilizando parte da sua estrutura via home office, atendendo o seu cliente à distância, via aplicativos. Olha, nós temos que estar atentos. A empresa de consultoria Cato, através da sua diretora executiva, Roberta Cato, ela já tinha previsto isso. E ela dizia, há uns 3, 4 anos atrás, que isso era o futuro. Hoje ela diz com certeza que o futuro chegou. Então, não há volta. Nesse processo, nós temos que estar o quê? Atento às mudanças que estão ocorrendo. Da mesma forma, Fernando Barra, ele é um especialista em inovação e tecnologia. Ele escreveu um livro que o título era Meu Emprego Sumiu. E nesse livro ele fala que as mudanças que estão ocorrendo, graças à tecnologia e à revolução digital, modificam as relações econômicas entre empresa e empregado. Ele falou isso no livro que ele publicou em agosto de 2019. Opa, já era algo previsto, mas foi acelerado. Então, algumas coisas relacionadas a essa crise do coronavírus têm sido o quê? Importante. Bom, nós já falamos que as empresas têm passado dificuldade. Nós já falamos que o desemprego está aumentado. Nós falamos que o principal problema para as empresas é o quê? É o fluxo de caixa. Então, uma das formas que o governo adotou para minimizar o problema foi o quê? Prorrogação dos prazos de recolhimento dos impostos. Então, as empresas do Simples, que representam a grande maioria das empresas, tiveram o quê? A postergação do pagamento dos tributos referentes aos meses de março, abril e maio, para outubro, novembro, dezembro, por exemplo. Isso através da resolução do Comitê Gestor do Simples, número 154. O PIS, PASEP e COFINS também tiveram a postergação. A gente vê a portaria número 139 do Ministério da Economia. Olha, a contribuição previdenciária patronal também teve a sua postergação. Fundo de garantia, olha, nós temos a medida provisória 927 de 2020, aliado à circular da Caixa número 983 de 2020, que também posterga o pagamento do fundo de garantia e ainda parcela o mesmo. Nós temos redução de alíquota de alguns impostos. O IOF, até o mês de julho, IOF reduzido a 0. Por quê? Para reduzir o custo da aquisição de crédito. Mas por que adquirir crédito? Pelo momento, pela dificuldade que nós estamos vivenciando. O IPI e o Imposto de Importação também tiveram a redução à alíquota 0. Para quais produtos? Para os produtos relacionados à higiene e a equipamentos médico-hospitalares, justamente para atender a essa demanda que surgiu no país. Aliado a isso vem a simplificação do processo de importação. Também para simplificar, uma das tentativas feitas pelo governo é a postergação dos prazos de envio das declarações. Nós, pessoas físicas, tivemos o prazo prorrogado de abril para junho. Olha, nós temos também o capital brasileiro do exterior, que também era o período de abril, a sua entrega, passou para junho.
Nós temos as declarações do Simples também postergadas. Isso são o quê? São medidas paliativas que o governo tem feito para minimizar tais situações. Nós temos também a redução da carga de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho, de uma forma a preservar a integridade do profissional chamado empregado, funcionário. Tudo isso para evitar o quê? Uma crise muito maior do que o que nós estamos vivendo e vivenciaremos. Bom, agora, será que essas medidas apenas são suficientes? Não, elas são paliativas. Nós falamos que a prorrogação dos prazos para pagamento, das declarações, foram de quê? 30, 60, 90 dias, conforme o tributo. E isso resolve? Imediatamente resolve. Mas quanto mais tempo essa crise durar, menos efeito esse procedimento vai ter. Porque, olha, 3 meses de imposto suspenso, eu vou ter que pagar esses impostos mais à frente. A economia começa a ser reaberta. O que vai acontecer é, eu vou ter que pagar o tributo que foi postergado, mais o tributo, vou ter novamente dificuldade financeira. Vamos pensar, a reforma tributária no país, ela é falada, ela é discutida há mais de 30 anos. E, no entanto, não teve uma ação que revolucionasse estruturalmente essa reforma tributária. Então, nós temos que pensar de forma mais permanente e não simplesmente pensando só nesse imediato. Bom, agora a gente pode discutir um pouquinho sobre qual ação que nós, profissionais da contabilidade, podemos ter para minimizar as dificuldades que o empresário vai passar, estar passando. A primeira questão é o seguinte: eu como contador e você como contador, como contabilista, nós temos a verdadeira ciência em nossa mente e muitas das vezes em nosso coração, porque fazemos o que fazemos porque gostamos. Agora pensa comigo, falar da importância da contabilidade ou da relevância da nossa profissão, para a gente que é profissional, é muito fácil, é tranquilo. Agora, difícil é a gente demonstrar e fazer com que essa importância, essa relevância seja percebida nos nossos clientes. Nós estamos passando pelas mesmas dificuldades, porém nós temos que ser o quê? Fortes. Se tem medo, vai com medo. Se está fraco, vai com a fraqueza e fortalece. Mas nós precisamos ir, porque eles dependem de nós. Eu já disse que nós somos profissionais da saúde financeira da empresa. O nosso papel é atender, em primeira instância, o nosso cliente. De tabela, todos os demais usuários da informação. O governo, os fornecedores, os bancos, os sindicatos e etc. Bom, nesse contexto, eu pergunto para você, olha, o que é contabilidade? Espera aí, uma pergunta tão simples e óbvia. Sim, eu poderia falar para vocês que grandes autores afirmam: contabilidade é a ciência que registra o patrimônio das empresas, sendo esses bens, direitos e obrigações. Outros diriam que é a técnica de registrar, mensurar e informar as movimentações econômicas e administrativas que ocorrem dentro de uma empresa. Eu já vi conceito que vai dizer que contabilidade é a arte. Então, você, colega, é um artista. Então, contabilidade, ela pode ter o quê? N sentidos. Mas o sentido dela, para mim, é a ciência da riqueza. Porque ela tem como papel municiar, através da organização de informações, da mensuração de informações e da disponibilização de informações para que o empresário tome decisões acertadas e consiga caminhar um caminho de prosperidade. Qual é o papel da contabilidade? Já foi dito, registrar, mensurar e informar. Informar através do balanço patrimonial, informar através do demonstrativo de resultado, informar através do demonstrativo de fluxo de caixa. Isso é o quê? É o papel da contabilidade. Será que é só isso mesmo?
Então, uma pessoa chega para você, um amigo seu chega para você e fala assim: olha, João, eu tenho um negócio que vai bombar nesse mercado. Agora, eu já fiz estudo de mercado, eu já tenho alguma noção de como abrir uma empresa, mas me explica uma coisa, você que é contador, qual é a importância da contabilidade para o meu negócio? Por que é importante que eu tenha um contador, uma contabilidade trabalhando para mim? Então, aí eu vou te responder através de 2 exemplos. O contador A, ele trabalha de forma organizada, ele trabalha com conhecimento legal e ele gera, processa as informações e disponibiliza as informações para o cliente. Esse é um bom contador. Ele faz o que tem que fazer. Agora, a importância vai ser percebida na hora em que o contador B faz a mesma coisa que o contador A. Porém, ele começa o trabalho dele efetivamente a partir da disponibilização das informações. Ou seja, ele vai ser o diferencial. Nesse contexto, nós podemos falar quais são as rotinas contábeis. As rotinas contábeis são a coleta das informações, obtenção dos extratos bancários, das notas de entrada, das notas de saída, dos relatórios financeiros. Tudo isso é processado, trabalhado e gerado relatórios. Além disso, nós podemos falar que uma outra rotina é o pensamento no negócio, planejamento tributário, entender o negócio efetivamente para gerar riqueza para a empresa. Gerar riqueza como? A economia que pode ser gerada de um bom planejamento. Olha, a economia que pode ser gerada a partir da análise do cadastro dos produtos que a empresa tem, de forma a gerar o quê? Recuperação de créditos tributários. Olha, nós temos também o auxílio da contabilidade na preparação de quê? De orçamento. Aí eu digo para vocês, qual é o papel do contador nos tempos de pandemia? Fazer o que ele já faz? Também. De forma bem feita, de forma inteligente. Nós ouvimos falar de quê? Escritórios digitais. Tem gente que arrepia de medo. Olha, é uma tendência, escritório digital. Ou pelo menos a informação ser agilizada através de processos virtuais, sistemas, troca de informações, acelerando o processo, trazendo uma maior assertibilidade e, aliado a isso, redução de custo. Tanto para a empresa que contrata, quanto para a gente que presta o serviço. Mas será que é só esse o papel do contador, do contabilista? Não. Então vejam só, as principais características desse profissional, que vai ser o diferencial nesse processo de pandemia, pós-pandemia, é aquele que adequa o seu conhecimento e estrutura para atender às novas realidades. Essas realidades são impostas pelas questões técnicas, legislações, estar atento a todas as alterações que estão acontecendo para facilitar a vida do cliente, para a execuibilidade da informação em tempo correto, de forma correta, evitando multas e outras penalidades. E adequação tecnológica. O seu escritório está preparado tecnologicamente para atender o seu cliente? Para ser rápido na resposta? Outra característica do contador, do contabilista, do escritório, nos dias de hoje de pandemia e pós-pandemia, é ter pessoas competentes e hábeis. E isso é esperado em qualquer momento, em qualquer empresa, em qualquer situação. Mas a principal diferença é a proatividade. Então, nós esperamos que o profissional de hoje seja o quê? Proativo e não reativo. Olha, eu estou com uma dificuldade, o que eu posso fazer? Eu ouvi falar que teve uma alteração da legislação. É verdade? Procede? Então, vejam só, não devemos ser reativos, mas devemos ser o quê? Proativos. O nosso cliente, ele está necessitado, ainda mais nesse tempo de pandemia. Outro detalhe extremamente importante é o quê?
a diligência e a tempestividade. Temos que trabalhar respeitando o quê? A tempestividade. Quando é a hora de fazer? A hora primeira, a primeira oportunidade. Eu vou postergar porque eu tenho prazo para isso? Não. Tenho o quê? Agilidade, diligência, prudência. Tudo isso faz bem. Já dizia minha avó, prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Agora, o contador que trabalha na sistemática antiga, que eu vou chamar de contabilidade tradicional, simplesmente eu faço o que tenho que fazer da melhor forma possível e entrego. Bom, esse é um contador que tem os seus dias contados, porque hoje nós devemos priorizar a ideia de uma contabilidade consultiva. Esse é o grande diferencial. O que o empresário espera é que você, contador, que tem conhecimentos das mais diversas áreas, da área financeira, da área de custos, da área gerencial, da área tributária, da área societária, tenha iniciativas consultivas, onde você vai agregar valor ao seu cliente, você vai fazer a diferença naquele negócio, fazendo com que ele não quebre, mas pelo contrário, tenha uma vida longa e próspera. Então, eu desejo que você abra a mente. Para quê? Que você seja um contador consultivo. Faça a diferença. Tenha orgulho do que você faz, pois você faz em prol da sociedade, do crescimento. Agradeço a sua atenção. Forte abraço.